Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Bayern de Munique, porque a situação não tá legal na Bundesliga. Se na Champions League são 2 vitórias em 2 jogos, nos 2 jogos chaves, inclusive, né, contra o Barcelona e a Inter de Milão, na Bundesliga já são 4 jogos seguidos sem vencer. Eu não me lembro de uma sequência assim do Bayern de Munique no campeonato alemão, mas aconteceu e agora o Bayern de Munique perdeu sua invencibilidade. Antes eram só empates, agora perdendo para o Augsburg por 1-0 num jogo horroroso com H maiúsculo do Bayern de Munique, que expõe muitas das fragilidades da equipe do Julian Nagelsmann. Acho que essa é a grande verdade. O time do Julian Nagelsmann tem um problema sério contra o jogo em transição, o contra-ataque, e hoje assim foi muito escrachado, porque o Augsburg mal tocava na bola, né? 25% de posse, muito pouco tempo com a bola no pé, mas ainda assim produziu uma quantidade absurda de chances claras, produziu chances ali muito boas. E assim, o Neuer teve que operar alguns milagres para impedir mais gols do Bayern de Munique. Óbvio que as pessoas podem olhar o copo meio cheio e falar: o Bayern produziu alguns momentos de perigo, evidentemente, com o talento que tem, é o mínimo que se espera, mas aí vem outro problema do Bayern de Munique. Eles perderam um cara que puxa a responsabilidade para marcar os gols e não tem isso atualmente. É o Sadio Mané? Não é o Sadio Mané. Ele naquele coletivo ali do Liverpool, ele produzia bem. Ele é um cara que marca gols, evidentemente, mas ele é o cara que vai puxar a responsabilidade em todo momento? Não é o caso. É a mesma coisa para o Coman, é a mesma coisa para o Sané, é a mesma coisa para o Miller, para o Musiala. São todos excelentes jogadores, mas a função deles quase sempre é mais construtiva e em alguns momentos eles puxam a responsabilidade para fazer o gol, mas não sendo esse o maior peso sobre suas costas. O Bayern hoje não tem um centroavante que puxa a responsabilidade e fica aí naquele negócio do ataque variável, do ataque móvel, e nem sempre isso funciona com tanta efetividade. Então, assim, o Bayern de Munique hoje não tem alguém que puxa a responsabilidade para marcar os gols, e a defesa é uma das coisas mais mal montadas que eu já vi. Porque assim, muita gente criticava o Hansi Flick por ser meio maluco, né? De fazer aquela pressão toda em cima do adversário. Era uma intensidade doida que o time do Bayern de Munique funcionava, mas ela era efetiva, ela funcionava. Tomava alguns gols de contra-ataque, evidentemente, tomava um ou outro, mas, gente, o Bayern de Munique do Nagelsmann marca contra-ataque de uma maneira assustadoramente ruim. Assim, a quantidade de espaço, entende? Acho que a marcação, a pressão, ela não funciona só com o pessoal indo atrás da bola. Ela tem que ter aquela questão de acabar com as possibilidades de passe do adversário. Parece galinha correndo atrás de milho, parece o Bielsa treinando em defesa. Já viu isso? Quando tem um galinheiro, as galinhas, em vez de comer o milho que tá no chão, ficam seguindo os caras, né? Então, assim, é uma coisa que fica muito ruim, né? Muito ineficiente, né? Porque assim, vem 4 calangos ali para marcar um cidadão, abre espaço, deixa sempre uma brecha para outro, e quem consegue fazer uma armação rápida e efetiva machuca muito o Bayern de Munique. E hoje o Augsburg fez isso. O Mönchengladbach, com o 5-0 na última temporada, fez a mesma coisa. Então, o fato é que o Bayern de Munique tem um problema grave em relação à marcação, e o Nagelsmann não está corrigindo isso. Vamos ser sinceros, já era para ter corrigido isso há tempo. Aquele 5-0 já foi um prenúncio, um sinal para o que podia acontecer na Champions League para um time que soubesse montar esse tipo de jogada. Contra o Salzburg na ida já foi perigoso. Na volta eles atropelaram, fizeram aqueles 7 gols, mas contra o Villarreal, que era mais sólido que o Salzburg, mais bem treinado, com mais talento, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, o fato é que o Bayern de Munique está vulnerável nesse ponto, e num ponto que é complicado para o time que está sempre querendo dar as cartas na partida, entende? Porque é isso que para mim é o grande X da questão. É um problema que o time tem? Mas é um problema que está muito associado à narrativa do jogo que o Nagelsmann quer, de intensidade, de pressão alta. Quando você tem pressão alta, o outro time vai ter normalmente a arma para machucar você, a arma ofensiva de machucar o adversário, o contra-ataque. E o Bayern de Munique marcando contra-ataque é um desastre. E não era para ser. Os jogadores são ótimos, Afonso Davies, o Goretzka, o Kimmich, às vezes o Sabitzer, não é jogador ruim. Você tem o Pamecano, você tem Mazauri, você tem bons jogadores. A defesa do Bayern de Munique é ótima, o Hernandes também. Então não era para ser algo desse jeito. A mesma defesa que com o Flick funcionou muito bem. Sofreu uma derrota dura outra, sofreu, mas era um ponto isolado, e com o Nagelsmann vem sendo mais frequente, e as goleadas, as partidas em que o Bayern tem um controle maior, elas vêm acontecendo cada vez em menor frequência. É um trabalho que começa a ser questionado mais, e neste momento o Bayern de Munique tem mais jogos sem vitória do
do que com vitória. São 3 vitórias, 3 empates e uma derrota. São 4 jogos seguidos sem vencer. Então, assim, o Bayern de Munique é um time que a gente está acostumado a ver ganhando de pelo menos 25 jogos para cima, ou 24, né, num campeonato alemão. Ele, no momento, assim, daqueles 10 jogos sem vencer, já gastou 4 dessa cota. E a gente está vendo que o Dortmund, por mais que não seja nenhuma maravilha, e no momento tem um saldo apenas de mais 2, né, que as vitórias são mais apertadas, mas está conseguindo resultados. O Dortmund está à frente na tabela. O União Berlim está à frente na tabela. O Hoffenheim pode passar o Bayern de Munique na tabela. Então, não está normal. É um Bayern de Munique que começa mal a Bundesliga. Se ganhar Champions, acho que o pessoal, depois de ganhar 10 seguidas, talvez não dê tanta importância. Mas se é isso na Bundesliga, em algum momento na Champions, esse futebol pobre que eles praticaram ali pode refletir na competição maior. Até porque, contra o Barcelona, o Bayern de Munique foi muito bem naquele estágio do segundo tempo onde ganhou a partida. De resto, não foi uma grande atuação. O Bayern de Munique poderia ter jogado melhor e sofreu bastante perigo do Barcelona, que não havia sofrido nas últimas temporadas com o Flick, até mesmo no ano passado. Mas no ano passado, é claro, a gente tem que lembrar o contexto que o Barcelona tá, não tinha o elenco que tem hoje. Então, ao meu ver, é um Bayern de Munique que para mim podia estar melhor. Para mim começa a temporada um pouco mais embaixo, mas também a bênção, se a gente pode chamar assim, de ter problemas, né, no início da temporada, que você tem tempo para corrigir antes de chegar na fase decisiva de cada competição. Cabe ao Nagelsmann corrigir. Na última temporada ele teve no meio da temporada esses problemas, tinha tempo para corrigir e não conseguiu. Agora começa logo do início e ele ano passado só ganhou a Bundesliga. Será que esse ano não vai ganhar nem a Bundesliga? Nagelsmann, ao meu ver, pode entrar na corda bamba, isso se já não está. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.